queria te falar também que, só para complementar, não sei se você Uhum. concorda, mas falando ainda das mulheres, eu acho que também tem um movimento de mudança de postura da gente mesmo. Quando você fala assim, ah, tá bom, né? A responsabilidade é da gente, que já tem um outro. A gente pode, né? Tem a possibilidade de se preocupar com outras coisas que não o básico, né? Da pirâmide de Maslow que a gente fala, né? Exato, Que é a exato. necessidade básica. Eu acho que essa é já uma responsabilidade que a gente realmente tem que assumir e puxar outras pessoas. Então, e as próprias mulheres mesmo têm essa condição de mudar o comportamento, né? Porque também tem uma dificuldade, a gente fala, puxa vida, as empreendedoras, já tem estudos que dizem que as mulheres têm mais dificuldade de captar verba e captar investimento, não só por uma questão de preconceito de quem está disponibilizando esse dinheiro, mas também da própria pessoa que se sente incapaz muitas vezes, né? Ela não se sente capacitada ou empoderada de poder chegar e pedir, né? E de se apresentar e colocar o projeto dela. Não sei se você tem também tido essa experiência aí no Mulheres do Brasil e nesses grupos que você participa. Nós temos várias parcerias em Mulheres do Brasil para ajudar as mulheres empreendedoras. Nós tem tanta gente bacana nesse mundo ajudando mulher Bitumami, mulheres empreendedoras que ajudam eu vou até pegar um Instagram, eu vou deixar mais um aqui. Legal. Chama As Empreendedoras, né? Mas eu não estou bem certa, que ajudam essas mulheres a saírem do seu dia a dia, sabe? Chama Rede Mulher Empreendedora, querida demais. Ah, Eu acho que RME. Aham. Sim, exatamente, sim. tem 143 mil seguidores, não deixem de Seguidores. seguir Rede Mulher Empreendedora, porque eu até postei uma foto com ela recentemente, e a, as iniciativas, desculpa, um minuto aqui falhou, as iniciativas todas de mulheres que querem entrar nesse mundo, que querem permanecer, o que faltam, e até a questão de ser financiado mesmo. Você tem uma super ideia, e quem é que vai bancar? Porque você tem 3 filhos, você tem que trabalhar na garagem da sua casa, no cantinho da costura, porque você tem que também levar filho para a escola, voltar e etc e tal. E a Rede Mulher Empreendedora é uma delas, e a Bitumami é outro trabalho incrível, que ajuda todas essas mulheres. E, Cíntia, é inacreditável os coletivos de mulheres que a gente encontra. Não só porque eu estou no Mulheres do Brasil, não, mas também o movimento Mais Mulheres na Política, mas os coletivos de mulheres que se juntam em função de ajudar mulheres. Né? A gente tem hoje inúmeros, e eu acho que todos nós, de novo, né, Pirâmide de Maslow, temos a obrigação de nos engajar e, de alguma forma, adicionar um pouco do nosso conhecimento para ajudar que todo mundo venha junto, né, Bárbara. que a pirâmide toda cresça. Lucia, agora eu queria te perguntar, porque sobre como é que você enxerga essa questão, porque no segmento de longevidade, quando a gente fala sobre a questão de diversidade, então as pessoas reclamam muito que os maduros, quando você está definindo uma política de diversidade dentro das empresas, ou mesmo no mercado em geral, os maduros são esquecidos na situação. Você concorda com isso? Como é que você enxerga? Eu concordo. Existe uma validade, né, que o mercado coloca aí na gente, 50, às vezes 60 anos, enfim. As idades, né, das grandes multinacionais é 65 anos para se aposentar, mas aos 55, aos 60, as pessoas já estão saindo fora. Eu me lembro muito bem que você trouxe aqui no nosso canal o Morris, querido Litvak, que é o fundador da Maturi Jobs, que agora é Maturi só chama Maturi, que teve agora o festival, Sim. e trouxe a Zezé Mota, né? Ele, que tem 74 anos, trouxe o Tramontina, ele É. trouxe pessoas maravilhosas falando desse nosso terceiro tempo. Então, eu costumo dizer assim, nesse nosso terceiro tempo, onde a gente tem mais tempo, mais estudo, né? Mais calma, né? Não é aquela coisa, né? É onde a gente tem que ser melhor aproveitado. Então, assim, o Morris está fazendo um trabalho incrível,
Mas tem que partir de cada um de nós também, sabe, Cíntia? Eu sempre falo, né? As pessoas, quando eu estou ensinando as empresas, falam, mas o CEO, né? Os diretores, tá? Mas e a base? Né? É um encontro. A base sobe, o CEO desce para ver o problema da base, e lá no meio, em algum lugar, todo mundo se encontra, de fato, e faz essa magia. Né? Então, assim, eu acho que nós temos que nos atualizar. Nós, Sim. 50 plus, temos que nos atualizar. E aí, esse seu trabalho é incrível. Esse seu trabalho é sobre isso. É sobre deixar a gente atualizado, por isso que eu não perco. Então, a gente tem que se atualizar e a gente tem que lutar pelos nossos direitos. E eu acho que a gente tem que mostrar do que somos capazes. E isso é muito simples, né? Agora, o mercado, de fato, ele tem uma pressa. Então, a gente vê dezenas de CEOs de 35 anos, de 40 anos, que ainda não estão maduros o suficiente para aquele cargo, e aí nem sempre é gostoso. Então, que é legal? Tem problema ser um CEO de 35 anos? É óbvio que não. Mas coloca na sua equipe alguém que também tenha uma tarimba de mercado, que já tenha visto dezenas de coisas e que possa trazer uma experiência nesse sentido, né, de É. contribuir. Não, Se e eu você acho que você está coberta de razão, porque no Maturifest, né, que o Morris fez agora, isso, eu naturalmente. participo todo ano. Acho que eu já te falei, né? Eu tive o privilégio de poder ser a conselheira voluntária na época Maturi Jobs, né? Conheci o Que Morris, ele delícia. estava abrindo e tal, então, putz, sou super grata. A Estilo 5.0, mas na verdade surgiu muito inspirado no Morris, de tudo que eu aprendi com ele, os materiais que ele me disponibilizou, enfim, mas né, nesse estudo que ele fez, que a Maturi fez com a UI, de fato saiu exatamente isso que você está falando, quer dizer que um dos grandes entraves na contratação dos maduros dentro de uma empresa são as lideranças, e quando está falando de liderança, não é só o CEO, mas é o cara que está contratando, o gestor que está contratando, e muitas vezes RH. o gestor é 50 a mais. E ele não está trazendo outros 50 mais. Exato, exato. Você lembra? Eu acho que a gente falou da questão do gênero, da síndrome da abelha rainha, the syndrome of the queen bee, né? Existe uma síndrome da abelha rainha que é dos anos 90 a 2000, mas a gente nunca pode deixar de falar dela. Que são assim, mulheres que chegam lá têm dificuldade em ajudar mulheres a chegar lá. Porque o que ela faz, ela vira uma abelha rainha, né? Ela se cerca de homens e Jovens. dificulta muitas vezes o dia a dia, a vida da mulher. Então, eu chego e digo para você, Cintia, eu tenho que levar minha filha no médico amanhã. E aí você me responde, nossa, Lucimara, mas eu sempre levei aos sábados a minha filha. Por que você não pode levar aos sábados? Ou seja, você é mais dura comigo do que você seria com um homem. Essa é a síndrome da abelha, o resultado horroroso da Ah, síndrome da abelha rainha. Então, só para dar um exemplo aqui. Então, assim, a gente tem que ser solidário com a gente mesmo. O seu canal claro. faz isso, o Morris faz isso, é ser solidário com nós. Então, às vezes falta sororidade na questão do gênero, né, das mulheres, e a gente já falou muito sobre síndrome da abelha rainha, vamos falar, eu acho que ainda mais alguns anos, mas a coisa está melhorando, e existe redes incríveis de mulheres que ajudam mulheres, mas a gente ainda está longe do caminho. Não, tá perfeito. Bom, tanto é que a gente foi preciso criar uma palavra específica para as mulheres, que é a sororidade, né? Exatamente. Aí, Chegou a esse nível, veja, né? veja que ponto chegou, né? Exato. Bom, mas tudo bem, né? Pelo menos está falando, né? Que é o que você Exato. falou, tem que Falando, abrir a estamos juntos. discussão, né? Isso aí. Bom, aí a gente adiantou um pouquinho sobre a linguagem inclusiva, então a gente vai deixar aqui. Agora, você acha que as pessoas maduras, aos Hum. 50 a mais, elas realmente têm mais dificuldade ou preconceito em adotar tudo que é relacionado à diversidade? Ou não? É uma questão cultural ou de A gente tem educação? muitos jovens com preconceitos, né? Jovens preconceituosos hoje em dia também. Mas os mais velhos têm um viés, uma tendência, porque sabe aquela história do nossa, sempre foi assim, por que você quer mudar, né? Então, esse no sempre foi assim, eu vou dar até alguns exemplos aqui. Por exemplo, palavras que a gente tem que extinguir do nosso dicionário, do nosso glossário inclusivo de diversidade. Eu coloquei só algumas, são dezenas delas. Por exemplo, criado mudo. Por exemplo, deu mancada. Por exemplo, surdo mudo. O que foi o surdo mudo?
Capacitismo, não pode falar. Ah, nossa, é bipolar. Olha que cabelo ruim, né? Denegriu a minha imagem de negro, né? Nem parece gay. Eu tô dando de todas as minorias para poder, né? Que Sim, sim. desperdício, né? Cor da pele. Para que falar da cor? Branco é cor, preto é cor, né? Outro dia minha amiga falou assim, Lúcia, posso falar pessoa de cor? Aí eu brinquei assim, mas que cor que ela é? Que cor é a pessoa? A pessoa é branca? É de cor. É preta é de cor, é parda de cor. Marrom é de cor. Amarelo é de cor. Amarelo, né? Aí tá bom, não vou mais te perguntar nada. Eu falei, não, pode perguntar, tô brincando. Mas não pode falar de cor, né? Dia de branco, pé na cozinha, samba do crioulo doido. Então, assim, são apenas alguns exemplos de expressões que respondem essa tua pergunta. Era comum para nós, 50 É. plus, usar isso. Nossa, pé na cozinha, meu filho, quando toma sol, tem pé na cozinha, né? Então, não pode mais. Então, a gente tem que se policiar. E não existe melhor forma de se policiar do que conviver com a diferença. Esse é o melhor remédio. É o Sim, melhor porque remédio. fica na sua cara, Incluir, né? incluir a diferença no nosso dia a dia. Eu acho que não tem. E aí eu queria falar mais uma coisa, que é assim: a gente tem 4 estágios de diversidade e inclusão, super importantes. Eu acho que se você quiser considerar isso como observação final, a gente é alheio, né? Então a gente não sabe, não sei nem o que é alheio. A gente é informado, então você veio aqui no 5 Ponto Mais, viu nossa palestra, falou, agora eu tenho algumas informações, olha, eu tenho algumas dicas que eu posso seguir. A gente é consciente, né? Então você fala assim, nossa, eu fiz isso, gente. Eu vou até ligar para aquele meu amigo e pedir desculpa porque eu de fato fiz. E a gente é engajado. Então, tem sempre 4 estágios e a gente tem que saber respeitar, inclusive isso. Né? Aquela pessoa que não sabe, é possível sim. Ele está alheio, ele não acompanhou, ela não acompanhou, a criança às vezes não acompanhou. Então, alheio, informado, consciente e engajado. Então, assim, idealmente seria que todos estivessem engajados, né, Cíntia? Mas eu acho que isso é um caminho e tem empresa no estágio alheio. E tem empresa no estágio informado, enche a empresa de cartaz, mas não faz nenhuma consciência dos seus empregados. E tem empresa super engajada que fala, galera, vamos ajudar, vamos fazer. Então, esses 4 estágios é super importante a gente respeitar também. Perfeito. Então, e a gente fala muito mesmo, quando você comenta, isso é fato, quando a gente está dentro de uma empresa ou de uma corporação, as informações elas chegam mais rápido, né? E muitas vezes de uma forma estruturada, que facilita para a gente absorver. Mas para as pessoas que estão, as pessoas normais, que não estão mais dentro de uma Que não empresa estão ou dentro não. das organizações. Uhum. Exatamente. Como é que você sugeriria? Qual é a dica para que essas pessoas possam se informar, né, a Tá. respeito, por exemplo, de diversidade, equidade e inclusão, ou do ISD, enfim? Hoje em dia, graças a Deus, né, você não precisa nem sair de casa, né? Na verdade, você pode até sair, mas leva seu celular e aí pergunta para ele que ele vai responder, né? Então, eu sempre digo assim que, inclusive quando eu dava aula na FIA, eu falava assim, eu não indico livros, porque os livros mudam, os livros contam o passado. E o presente está aqui, enquanto a gente conversa. Então, assim, tem Instagrams maravilhosos de dicas, né, de como melhorar. Então, assim, hoje em dia não tem mais desculpa de não saber, né? Você tem assim sei lá, você tem uma mancha no rosto e você dá um Google e você sabe que pode ser uma de 18 coisas, né? Você ouve dizer que alguém tem uma doença que você nunca ouviu falar, e em 4 minutos você sabe exatamente o que é aquilo e como é que você pode tratar e como é que você chama e quais são os nomes, os possíveis tratamentos, os possíveis. Então, assim, não existe mais desculpa para ser alheio, sabe? Você pode ser informado só com um celular na mão, né? Procurando sites bacanas de Instagram, não no Google. Então, assim, você pode de fato se informar a qualquer tempo. Agora, de novo, só para não ser incoerente, o melhor remédio para ser inclusivo é conviver com a inclusão. É a conviver. É convívio, é convívio. É isso. Maravilha, Luci, muito Muito obrigada. bom. Que Eu pena que é que te acabou o tempo. agradeço. Eu Eu sempre que te quero falar agradeço. mais. Muito obrigada. Um prazer enorme sempre estar colaborando com o seu trabalho incrível, Cíntia. Obrigada. Obrigada, eu que te agradeço, viu? Fica um pouquinho aí. Beijinho. Pessoal, muito bom ter a Lucia aqui novamente, né? Tanto conteúdo e tanto aprendizado.
E é bacana a gente discutir, aprender e poder saber um pouco mais sobre diversidade, equidade e inclusão. E se você está acessando nos canais da Estilo pela primeira vez, lembra, no YouTube, para você se inscrever, dar um like e ativar o sininho para ser avisado de outros vídeos. Acompanhe nossos canais no Instagram e no Facebook e também acesse o nosso site. Vem participar com a gente da revolução da longevidade. Um abraço.